Deus é bom e justo. Fala, por quê, vó? Ele é bom porque você pode plantar o que você quiser. Mas ele é justo, porque você só vai colher o que você plantou. Quando eu era menino na cidade de Londrina, só quem tem mais idade como eu vai lembrar, não existia mundo digital. Na escola, por exemplo, as notas que a gente tinha, elas não chegavam, né, por intermédio de algo eletrônico, dada a inexistência. Ou existia um boletim impresso, ou, no meu caso, quem tem mais idade talvez se lembre, era uma caderneta. Uma caderneta que tinha a nossa foto, que tinha o registro das faltas, que tinha o registro das notas, e que a cada bimestre nós tínhamos de levar para o pai, a mãe, ou a pessoa responsável para ela assinar que estava ciente. Porque sem a assinatura deles, a gente não entrava na escola no outro dia. O que levou vários e vários de nós a desenvolver uma competência grafológica incrível, autoprotetiva. E vez ou outra, meu pai Antônio, que era bancário, minha mãe Emília, que era professora, às vezes eu chegava com o boletim, eles olhavam e falavam assim, filho, 5,5 em história, 5 em matemática, 5,5 em português. Filho, o que é isso? Pai, deu para passar. Medíocre. Medíocre é a pessoa que, podendo fazer o melhor, se contenta com o menor, com o pequeno, com o banal, com aquilo que é mais ou menos. Sabe, gente mais ou menos? Gente mais ou menos competente, mais ou menos amorosa, mais ou menos leal, mais ou menos cidadã, mais ou menos religiosa, mais ou menos. Mais ou menos. Aquela pessoa que tem uma vida mais ou menos. E não é o mais ou menos em condições econômicas, é o mais ou menos como atitude na vida. Porque você tem gente que tem rarefação de meios, que tem dificuldade imensa de ter acesso a bens e ainda assim faz o melhor na condição que tem. Para ela, para os filhos, para o lugar que está. Parênteses, eu moro na cidade de São Paulo há 55 anos. Esses meses mais recentes estão muito difíceis, porque há muitas pessoas que estão vivendo nas ruas, de novo, muitas pessoas em situação de rua, que até há algum tempo eram mulheres, homens, que até faziam essa escolha, isto é, querer ser alguém em situação de rua, porque não tinha nenhuma intenção de viver em outras estruturas. Mas agora não, agora são famílias, pessoas que você enxerga em várias cidades, inclusive aqui, em Feira, que passaram a frequentar mais a vida na rua, e em São Paulo, que é uma cidade imensa, isso tem uma marca forte. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção são pessoas que vivem, por exemplo, sob viaduto, que dormem sobre pedaços de papelão, ou que conseguem pegar algum pedacinho, né, numa praça, no meio da terra, e várias vezes a gente está passando pelo lugar, e quando você olha, a pessoa está limpando. Aquele canto da praça, aquele lugarzinho sobre o viaduto, a coisa dela é nada, é um fogareirinho que é feito em cima do tijolo, mas está arrumado. Capricho! Capricho não tem a ver com posse, tem a ver com atitude. O melhor está ligado exatamente a essa condição. E eu digo isso porque, cautela, você e eu somos arrastados com facilidade para a mediocridade. Basta eu me acostumar, basta eu achar que tudo bem, deu para passar. Sabe, mais ou menos compromissado, mais ou menos amigo. É gostoso porque nesses tempos de pandemia, por muito se falou do fim dos tempos. Algumas pessoas chegaram a imaginar que nós estávamos próximos ao juízo final. Afinal, 2020 foi um momento em que a gente não enxergava no meio da tempestade o outro lado. Era
nadando e tentando ficar com a cabeça fora d'água, em várias atividades. E uma das conversas mais fortes que veio era exatamente sobre a nossa mortalidade. Você é mortal, eu sou, a gente sabe disso, mas de repente se dá conta com mais nitidez, porque pessoas passaram a perecer em maior quantidade na nossa convivência. E eu não me esqueço de algo, porque ao falar disso, as três grandes religiões, por exemplo, que têm um livro como sua referência direta, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, as três dizem que no dia que você se for, haverá um juízo final. Tanto faz se você tem religião ou não. Tanto faz se eu tenho religião ou não, religião é uma escolha de cada pessoa. Mas a ideia de juízo final não é para imaginar que exista, mas é para pensar numa coisa. O que me assusta na ideia de juízo final não é ser final, é ser juízo. Dizem essas religiões que no dia que a gente se for, a divindade vai nos chamar no canto e falar assim, vem aqui para um particular. E aí, hein? Na tua vida, enquanto viveu, por que fez o que fez? E por que não fez o que não fez? E por que fez o que fez como fez? E por que deixou de fazer o que devia ter feito? Você sabe que tem gente que espera essa hora para achar uma resposta. E às vezes não dá tempo. Por isso a ideia de juízo final, independentemente de você ter religião ou não, ela merece reflexão. Como eu digo sempre, a morte para mim não é uma ameaça, ela é uma advertência. Ela não é uma ameaça, ela é uma advertência. Isto é, você não tem a eternidade para ter uma vida que não seja banal, fútil, descartável, inútil, morna. É interessante porque das três grandes religiões que falam do juízo final, uma delas, o cristianismo, tem um livro só sobre isso. Dos 27 livros do Novo Testamento da Bíblia cristã, entre eles o Evangelho de Lucas, ou os Atos dos Apóstolos, também atribuídos a Lucas, hoje lembrado em uma parte do mundo cristão. O cristianismo tem um livro só sobre isso. O livro do Apocalipse é o livro da Revelação. Sobre o fim dos tempos. E agora eu vou lembrar algo. Digo de novo, tanto faz você ter religião ou não, porque essa é uma escolha tua livre. Parênteses. Eu falava hoje com o Pedro, numa conversa nossa sobre outro assunto, eu dizia, Pedro, uma das ideias que eu mais gosto é lembrar quando dizem, aliás, minha avó Rosária, italiana, dizia isso, ela dizia, Deus é bom e justo. Deus é bom e justo. Eu falo, por quê, vó? Ele é bom porque você pode plantar o que você quiser. Mas ele é justo, porque você só vai colher o que você plantou. Olha só, Deus é bom e justo. Ele é bom sim, porque você planta o que você quiser, você é livre. Mas ele é justo, você só vai colher o que você plantou. Interessante, porque no livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia dos cristãos, tem uma expressão para você e eu pensarmos. No capítulo 3, versículo 15 e 16, os cristãos escreveram, Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Aliás, a frase completa é, porque tu não és quente nem frio, hei de vomitar-te. Olha que coisa. Deus vomitará os mornos, gente morna, mais ou menos, que não é quente nem fria. Você conhece gente morna? Gente que não é quente nem fria. Aliás, Deus, diz o texto, os vomitará. Água morna, você gosta de água morna para beber? Água morna dá ânsia de vômito. Cerveja morna. Comida morna. Café morno. Às vezes eu chego num lugar e falo assim, toma um café. Eu falo, não, obrigado. Não, toma. Foi feito na hora. Eu falo, sim, isso aí, na hora que a mulher levantou às 5 da manhã.